é o Deus desta igreja que veio e está presente nesta reunião para receber de todos nós o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E quando eles se santificam, quando Salomão ora ao Senhor, diz o texto que acabando Salomão, agora capítulo 7, de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E mais uma vez está escrito que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. A boa notícia é que nós não estamos mais santificando uma casa, a estrutura. Nós não estamos mais preocupados com parede e concreto, porque eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Naquele tempo se valorizava muito o templo, a estrutura. Não é que hoje seja diferente, mas eu estou lhe dizendo que hoje, de fato, eu e você, nós devemos e somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós, o Espírito Santo fala através de nós, o Espírito Santo opera através do jovem, da moça, do rapaz, do obreiro. O mesmo Espírito que operou nos dias passados aqui, em reuniões de orações, em cultos campais, em casas, é o mesmo Espírito que opera hoje, que vai operar nos dias vindouros, que vai operar com sinais, prodígios e maravilhas, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. O Espírito é o mesmo e Ele faz de novo. Quantos creem assim? Bendito seja o nome do Senhor. E todas as vezes em trabalhos como esse, nós falamos sobre avivamento, ou reavivamento, que é de fato uma intervenção divina na vida da igreja, na vida da juventude, na vida dos obreiros, na vida do pastor, na vida dos departamentos. É uma intervenção divina. O milagre é praticamente parecido, porque o milagre é a intervenção divina no curso normal da vida, tornando possível ao homem aquilo que é impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Então isto é milagre. Avivamento é intervenção divina no momento em que as coisas parecem estar naufragando, no momento em que as coisas não vão bem, mas aí Deus levanta um grupo, Deus levanta 3, Deus levanta 4, Deus levanta o departamento para dobrar os seus joelhos, para orar, para jejuar e pedir a Deus que faça de novo. Você pode levantar a sua mão direita aos céus e dizer comigo: Senhor, faz de novo. Como tu operaste no passado, como tu operaste no dia de Pentecostes, como tu já operaste aqui em alguns cultos, em épocas passadas, nos dias atuais. Senhor, faz de novo, mas agora de uma forma mais tremenda, de uma forma que nós venhamos cair de joelhos diante da tua presença e sentirmos o desejo de não sairmos mais da tua casa. Porque está ficando tão complicado e difícil, que quando dá 9 horas já é 9 horas, o problema foi de vocês, agora é comigo. Amém? O crente já começa a mexer na cadeira, ele já olha para o relógio, ele já olha para o celular, ele já está preocupado com alguma coisa. Mas eu tenho algo para lhe dizer: Jesus está voltando, e se Ele vier e te encontrar aqui no culto, vai ser ainda melhor. Então não tenha pressa de sair para casa. Deus quer falar contigo na noite de hoje. Você pode dizer amém? Deixa eu correr. Você lembra quem você é? Olha aí para o irmão assim. Se eu quero só lembrar para você que você é igreja. Eu quero lembrar para você que além de ser igreja, você é templo do Espírito Santo. Eu quero só lembrar para você que nesse presente momento, não importa a idade que você tenha, se você tem 15, 20, 30, 50 ou 70 anos, Deus ainda fala por você e quer falar por você. Às vezes nós olhamos para o nosso corpo que vai ficando assim meio velhinho, não é? E nós nos preocupamos. Eu me preocupo muito assim, e a preocupação boa, não é aquela preocupação sinônimo de incredulidade. Quando ouço, às vezes, depois de 20 anos, os irmãos contando os mesmos testemunhos. Não é assim, minha gente, às vezes?
Eu pergunto, nosso Deus mudou? O nosso Deus não é o Deus de maravilhas? O nosso Deus não é o Deus que cura, que liberta, que salva, que nós pregamos que Ele renova, batiza com o Espírito Santo? Ei, você não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça. Sabe por que eu digo isso, pastor Salviano? Eu estava em casa cantando um hino do Cícero Nogueira, e uma irmã disse: Jesus vai te pegar e vai te batizar com o Espírito Santo, seu Pedinho. Sabe Pedinho por quê Pedinho? Vocês sabem? A irmã me chamava de irmão Pedinho. Lembra do irmão Pedro? Do Pedrão da Bíblia? Ela disse: Pedinho, Jesus vai te pegar, vai te batizar com o Espírito Santo, tu está tão verdinho, ele vai te queimar, vai te encher, tu vai ser pastor. E eu disse assim, do bom, e eu disse: glória a Deus. E quando tinha as reuniões, eu ficava por ali. Eu disse: é hoje. Eu ficava pensando, e eu pedi: é hoje. Mas Deus quis fazer diferente. Minha esposa viajou para visitar o irmão em Santa Catarina, e eu cantando lá em casa: Senhor, orei várias vezes, mas nesse dia foi diferente. Eu não orei, eu cantei, eu louvei ao Senhor. Acordei domingo pela manhã, dobrei os joelhos, fiz minha oração, e lembro até o hino que eu cantei, Vitória Esperada, do Cícero Nogueira. E a letra diz mais ou menos assim: vejo Deus agindo em tua vida nesta hora. Quando eu abri a boca que comecei a cantar, a minha língua mudou, as línguas estranhas vieram, e eu fui o único dia que eu pedi ao pastor para a oportunidade, a única oportunidade que eu pedi na minha vida, e eu fui, cantei o hino de novo, e Deus renovou alguns irmãos daquela noite, e Ele pode fazer isso hoje. Então você pode pedir, que Ele vai conceder. Às vezes nós, de repente, cruzamos os braços, nos acostumamos a vir ao culto, já achamos que sabemos tudo, pensamos que já temos tudo, e Deus ali do nosso lado, dizendo assim: eu tenho mais para te dar. Você sabia que Deus tem mais para te dar, jovem? A turma aqui, não é que eles ficaram velhos, eles só passaram o cajado. E vocês estão no vigor, vocês estão no melhor momento, com mais disposição para orar, para jejuar, para pregar, para fazer evangelismo, para levantar o que está prostrado. Olha, Deus, através daquele homem ali, está dando a vocês um novo tempo. Passa muita coisa por ele, nem tudo é o pastor, mas a maioria das coisas que acontecem na igreja, Deus trata primeiro com o pastor, Deus revela primeiro com o pastor. Na mão do pastor vem a bênção de Deus para a igreja. Alguns não creem, mas é a pura realidade. E o que aconteceu aqui com Salomão? O que aconteceu com aquele povo? É o mesmo que pode acontecer conosco aqui. Nós não podemos viver apenas dos relatos bíblicos e de experiências passadas. O nosso Deus nos dá a receita de como sermos felizes e abençoados em todas as áreas de nossas vidas. O mesmo Deus que supre a necessidade financeira é o mesmo Deus que trabalha em tua vida espiritual. Você diz assim: eu estou há anos pedindo batismo com o Espírito Santo, por que fulano aceitou Jesus ontem e no mesmo culto Jesus batizou ele com o Espírito Santo? Eu não sei, não tenho a resposta. Deus sabe. Eu vi 3 angolanos aceitarem a Jesus num domingo pela manhã na nossa igreja sede ali em São Paulo. Ou eram angolanos, quenianos na verdade. E quando eles, bem escurinho, irmão, só tinha de branquinho os dentes. E quando eles vieram à frente, que entregaram as suas vidas ao Senhor, Jesus os batizou, os 3 com o Espírito Santo. E lá na frente nós fomos descobrir, aqueles 3 jovens se dedicaram, voltaram para o seu país para ganhar almas para Jesus. Jesus começou naquele dia a usá-los para um propósito lá na frente. Então o que Deus começou a fazer na tua vida, há um propósito. Para você jovem, que tem desejo de seguir a carreira, não é carreira, é uma vocação ministerial. Às vezes as pessoas olham para nós e não nos dão nenhum valor. Principalmente os jovens. Um dia alguém olhou para mim e disse assim, com essa expressão, me discriminou, esse cearense cabeção aí, esse cearense aí tirou onda mesmo.
Esse povo vem lá do Ceará, bebedor de água de cacimba, e chegam aqui, foi um doutor que disse. E o doutor hoje não chegou onde eu cheguei. Está lá, mesmo jeitinho. Aí um irmão, um cearense, aliás, um paulista que bate no meu ombro, casado com uma irmã lá de Solonópolis, a irmã Seleta, um dos homens mais santos que eu conheci na minha vida, no culto de quarta-feira, no culto de ciclo de oração, ele olhou para mim, tirou aqui do bolso um papel, bem pequeno, e estava escrito anima-te. Ele disse, ei, irmão Sid Clay, olha aqui. Aí colocou na metade do papel, tinha anima-te maior. Aí ele bateu o papel e disse assim, anima-te. E apontou para mim, o que eu faço não sabes tu agora, tu saberás depois. E Deus começou a me moldar, Deus começou a trabalhar da minha vida, Deus começou a tratar o meu caráter, Deus começou a me levar para um momento de oração, ler a palavra, comprar livros, estudar, meditar, para que depois Ele pudesse me usar. E estou aqui contando esse testemunho, porque o mesmo Deus que operou na vida do pastor Salviano, que tem operado na minha vida, que está operando aqui, é o mesmo Deus que quer usar você também. Não se preocupe com a credencial, não se preocupe com a posição. Diga, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, estou me preparando, estou aqui para ser usado para ti. Peça ao Senhor, descubra qual é o teu chamado e Deus vai se revelar a ti. Você sabe qual é o teu chamado? Então precisamos lembrar quem nós somos. Precisamos lembrar de onde nós fomos tirados. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo precioso sangue de Jesus. Você consegue entender isso? Que você foi adquirido, comprado pelo precioso sangue de Jesus? Então precisamos lembrar duas importantes coisas: que você é igreja e que você é templo e morada do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus que sois vós é santo. Por isso que eu introduzi a mensagem dizendo que aqueles sacerdotes se santificaram, e para que Deus faça uso pleno de nossas vidas, a nossa vida precisa estar em dias com Deus. Precisamos levar vidas santas e irrepreensíveis diante do nosso Deus. E o que aconteceu após a oração de Salomão? O Senhor se manifesta ali no templo, mas a sequência é maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. E eu quero, em alguns minutos, discorrer com os irmãos esse texto, dando continuidade à leitura feita. Diz a Bíblia que tudo que Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente, ele obteve sucesso. E de repente o Senhor apareceu de noite a Salomão, e diz assim: Salomão, versículo 13, 12 do capítulo 7, olha o que está escrito: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Você é diferente de Salomão? Apenas a posição. Todas as vezes que um crente dobra os seus joelhos perante o Senhor, que ele derrama a sua alma perante o Senhor, se os mais de 7 bilhões de seres humanos se curvarem perante o trono da graça, se a oração de cada um deles subir como aroma, como incenso, o Senhor Deus
consegue cheirar a oração de todos os seus santos em todos os lugares da terra. Ele sabe o local, sabe o endereço, sabe quem é, qual a idade e tudo o que está acontecendo com ele. E Deus pode instantaneamente, por ele ser Deus, responder a toda e qualquer oração que for feita segundo a sua vontade. Você pode glorificar ao Senhor por isto? Não há como acontecer um avivamento sem alguns estágios na vida do crente. O Senhor Deus dá para Salomão uma receita. Ele diz: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Salomão havia feito muitos pedidos em uma oração só, mas o Senhor disse: Salomão, eu ouvi. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, há uma saída, há uma solução. E o Senhor vai dar as coordenadas do que precisa ser feito. E vem a pergunta: para que eu experimente um verdadeiro avivamento, o que é que eu preciso fazer? Para que eu experimente uma mudança em minha vida, o que é que eu preciso fazer? Eu quero ser rápido aqui com os irmãos. Não vou até meia-noite não, pouquinho menos. Mas o texto diz tudo o que nós precisamos. O texto é claro, o texto é objetivo. O Senhor se revela e diz: Salomão, tem uma saída. Escute, irmãos, o que nós ouvimos na casa do Senhor, eu disse isso lá em Quixadá por várias vezes. Nós vamos ao médico e contamos toda a nossa história, sim ou não? Estou sentindo dor aqui, ali. O médico examina, vários especialistas, e depois ele faz o quê? Ou ele diz que você precisa fazer uma bateria de exames, ou ele vai prescrever algum remédio. Se você sair dali e não fizer os exames e nem tomar o remédio, vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa, irmão? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos ouvir e obedecer. Ouvir, meditar e colocar em prática. Então o Senhor se revela a Salomão e diz: Salomão, se acontecer qualquer uma dessas mazelas, se o povo pecar, se o povo transgredir as minhas leis, há uma saída. Se este mesmo povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. E o texto vai nos dizer. Então, para que um milagre, um avivamento de fato aconteça na tua casa, ou individualmente na tua vida ou ministério, nós precisamos tomar algumas decisões, precisamos seguir alguns passos. Quando você ler a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 8, lembrei-me aqui desse texto, porque ele fala de forma muito forte ao meu coração. Apenas o versículo 16 está escrito assim: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Dá para dizer amém? Você compreendeu o que eu li? Você ouviu direitinho? O Senhor permitiu o deserto, o Senhor permitiu a prova, o Senhor humilhou. E o que eu quero dizer, inspirado pelo Espírito de Deus ao teu coração, é que muitas vezes quando o homem não se humilha, quando o homem não desce aos pés do Senhor, Deus humilha. Antes que Deus te humilhe, se humilhe aos pés do Senhor, porque o primeiro passo para a mudança é quando há humilhação, não é quando somos humilhados. Às vezes somos humilhados porque é preciso que sejamos humilhados para compreendermos o querer de Deus. Então diga aí para o irmão, me ajude a dizer: irmão, não espere Deus te humilhar, em nome de Jesus, se humilhe aos pés dele. Deus quer começar a fazer algo novo em tua vida, não é amanhã, é agora, é hoje. Deus te trouxe aqui hoje, são 40 anos de mocidade, mas a palavra está sendo ministrada para todos aqueles que estão presentes e estão nos assistindo via redes sociais. Então o primeiro passo que eles deram,
A pedido do Senhor, o primeiro passo que precisa ser dado é a humilhação. Aí o Senhor diz, e orar. Não acontece mudança na vida de crente sem oração, meu. Não acontece mudança na vida do crente sem oração. E não é uma oração vazia, uma oração farisaica, uma oração hipócrita, é uma oração sincera. Quer saber como é que é? É aquela do publicano. A hipócrita, o fariseu entrou no templo e disse, olhou para o publicano e disse, Senhor, eu não sou como este publicano, como este miserável. Eu dou os meus dízimos, e papapá, e vai enchendo. E o pobre do publicano baixou a cabeça e batia no peito, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. A oração que o Senhor espera ouvir de nós, deve ser de um desejo. É uma oração disciplinada, é uma oração feita com fé, é uma oração que mexe com o coração de Deus e que traz resposta do céu. Quantos estão ouvindo o que Deus está tratando conosco aqui nesta noite? Aí as pessoas estão aí, levando vidas sobrecarregadas e não tem tempo para Deus. Bom dia, Jesus. Boa noite, Jesus. Mas na hora, pastor Salviano, que a dificuldade bate na porta, os irmãos pensam que é um visitante que está chegando no culto de oração. E tem uns que são, o senhor permite aqui, me autoriza? Tem uns que são mais folgados. Ele nem quer orar. Ele diz, irmão, ore por mim. Conhece alguém assim, irmão? Misericórdia, não é? Então, a oração que o Senhor falou ao coração de Salomão, Salomão, diga ao meu povo que é só se humilhar, que é só orar, mas não é uma oração feita de qualquer jeito. Homens de Deus intercederam por cidades. Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló. Na verdade intercedeu pela cidade, mas não adiantou porque não tinha os 10 justos lá. Moisés intercedeu pelo povo, Deus ouviu. Samuel orou pelo povo, Deus ouviu. Ana orou ao Senhor e Deus ouviu. Depois que ela entendeu, Ana foi ao templo, o sacerdote olhou para ela, a teve como uma mulher embriagada, mas ela disse, não, meu Senhor, das minhas angústias, das minhas amarguras, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E quando o sacerdote entendeu aquilo, disse, vai em paz, minha filha, e Deus conceda o desejo do teu coração. A fé daquela mulher foi tão grande, que o texto diz que ela saiu dali, e o seu semblante já não era mais triste. Se você confia no Deus do céu, levanta a tua cabeça, coloca um sorriso no teu rosto, Deus está entrando com providência, a tua oração está sendo ouvida, no tempo certo Deus enviará a resposta. O Deus de Ana é também o teu Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia relata que 3 anos aproximadamente Ana volta àquele lugar e diz assim, pastor Eli, o senhor está lembrado de mim? Eu sou aquela mulher, está lembrado? Aquela que o senhor teve por embriagado, aquela que orou ao Senhor. Mas deixa eu contar para o senhor, está aqui o menino, está aqui o meu Samuel, por este menino orava eu. Dá para glorificar ao Senhor por isso? E eu sei que tem muitos jovens irmãos e irmãs que estão pedindo ao Senhor, às vezes não é um filho, mas é uma outra bênção. Coloca um sorriso no rosto hoje, em nome de Jesus, e deixa Deus operar em tua vida, em teu ministério, em tua família. Rola este teu cuidado sobre o Senhor, e o Senhor vai tomar conta de ti e de tua casa. Se você acredita nisso, exalte e glorifique o nome do Senhor. E o texto nos diz que o Senhor diz, Salomão, convide o povo para se humilhar, convide o povo para orar.
Salomão: convide o povo para buscar a minha face. Mas falta o principal: a mudança. E aqui, minha gente, e eu louvo a Deus porque vocês estão ouvindo, e é aqui onde muita gente falha, pastor Salviano. Eu já fui itinerante por algum tempo, e eu tinha uma grande preocupação no meu coração de ver o barulho. Hoje não. Eu tenho consciência que os irmãos estão ouvindo para entender a mensagem e aplicarem à sua vida. É isto que eu entendo. Então o avivamento, a mudança de fato, para que ela aconteça, ela passa por esses 4 itens registrados nesse versículo 14 do capítulo 7. E o último fala sobre conversão. Conversão é sinônimo de mudança. É estar indo num caminho errado, agindo de forma errada, tomando decisões erradas, ouvir a voz de Deus, dar marcha ré e dizer: Senhor, eu estou aqui, guia-me, vai adiante de mim, eu quero experimentar esta mudança em minha vida. Então o Senhor deixa registrado na sua palavra o que Ele queria fazer através do seu povo, através da humilhação, do buscar, do orar e da conversão do seu povo. E o que iria acontecer com isto? O que Deus promete está no próprio texto. Diz a Bíblia, no próprio versículo 14: Salomão: se o meu povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não haverá mudança se você não passar ou experimentar este processo. Não importa quantos anos de crente você tenha, Deus está te chamando hoje, não para um período apenas, não para um dia apenas, mas para uma vida de mudança constante, experimentando um avivamento contínuo, experimentando o agir do Espírito Santo em tua vida diariamente. Em cada culto você vai ser aquele crente que vai dizer glória a Deus, aquele crente que vai cooperar, aquele crente que vai estar disposto a sair à rua e ganhar uma alma para Jesus, aquele crente que vai estar disposto a orar de madrugada, interceder pelo pastor, interceder pelo ministério, interceder pela igreja, pelos departamentos. Esta mudança de fato só ocorrerá em tua vida se você entrar nesse processo, e os 4 juntos geram arrependimento seguido de contrição, que muitas pessoas não conseguem entender. Davi explica bem isso. Davi, quando peca, ele registra o Salmo de número 51. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Mas no versículo 16 e 17 ele diz o seguinte: Senhor, tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E o versículo 17 está na tela aí, Salmo 51, ele diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E este coração quebrantado e contrito, ele se humilhou. Este coração quebrantado e contrito, ele orou. Este coração quebrantado e contrito, ele buscou ao Senhor. Este coração quebrantado e contrito, ele disse: Senhor, eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher, eu não quero viver de experiências passadas, eu quero experimentar algo novo. Eu quero experimentar algo novo. Davi sabia que sem a presença de Deus ele não seria nada, porque Davi presenciou uma cena triste. E eu estou caminhando para a conclusão. Davi viu Saul
como um louco dentro do seu palácio. E por que ele assim agia? Se você ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, está escrito que quando Davi é ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Mas no versículo 14 do mesmo texto, do mesmo capítulo, ele se retira de Saul. E por que ele se retirou de Saul? Justamente porque ele não parava para ouvir Deus através do líder Samuel. Porque ele não parava para ouvir Deus, era um insensato, era um louco, ao ponto de Deus rejeitá-lo. E de repente Davi presencia esta cena triste, o líder escolhido por Deus rejeitado. O líder escolhido por Deus feito louco, atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. E só a presença de Deus, a unção do Espírito mudava a situação. Quando Davi dedilhava a sua harpa, a unção de Deus sobre a vida de Davi era tão grande, que aquele espírito mau tinha que bater em retirada. Eu pergunto, Deus não pode fazer isso nos dias atuais, com os músicos da igreja do Senhor? O Senhor quer ouvir o perfeito louvor, a perfeita adoração, as notas cantadas, as notas que são tiradas dos instrumentos, tudo é feito para a glória do Senhor nosso Deus. Os sacerdotes, os levitas entraram no templo, louvaram a Deus de uma forma tão tremenda, que o Senhor recebeu aquela adoração, que o Senhor recebeu aquele louvor sincero, uníssono do seu povo, dos seus escolhidos. E eu, um dia, parei para meditar no que acabei de dizer sobre Saul. Davi peca. E você imagina, quando Natã chegou lá, e alguém anuncia rei, Natã está aí fora, quer falar com o Senhor. Imagine o que Davi sentiu, sabendo que estava em pecado. Imagine o que ele pensou, ele sabe. Ele sabe o que aconteceu, Deus revelou para ele. Mas irmãos, me permitam, porque Deus está tratando com pessoas aqui, por isso estou dizendo, tenho consciência plena do que estou dizendo. Deus está tratando com pessoas que estão correndo perigo em sua vida espiritual. Deus, vou repetir, está tratando com pessoas que estão correndo perigo em sua vida espiritual. Antes que seja tarde demais, ouça a voz de Deus. Porque nós somos semelhantes a Davi. O homem nunca consegue reconhecer os seus erros. E quando o profeta Natã entra para falar com o rei Davi, ele começa a contar uma historinha que todos nós conhecemos. E de repente Davi fica indignado, fica irado e diz: quem é este homem? Este homem é digno de morte. E às vezes o homem não sabe que ele próprio está sentenciado pelo juízo divino. Escute bem o que Deus está tratando conosco aqui. Quando Davi está a ouvir o profeta, que ele se indigna, o profeta vira para ele e diz: tu és este homem. Mas a misericórdia de Deus alcançou a vida de Davi, porque o próprio Natã diz: Deus já traspassou o teu pecado. E o que é que eu entendo? Que naquele momento que Davi ouviu a orientação do profeta, o seu arrependimento foi contrito, foi sincero, e Deus disse: Deus, e o profeta diz: Deus já traspassou o teu pecado. Queridos, o que Deus está tratando com algumas pessoas aqui, vou repetir, esta igreja está recebendo uma oportunidade dada por Deus para viver um novo tempo. E um novo tempo começa com santificação, com oração, com humilhação, com busca intensa por Deus e com mudança em algumas áreas de nossas vidas. E só quem pode fazer isso em você é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós e através de nós.